Bom, nós vamos conversarmos com o ex-jogador de futebol, Oslu Cini, filho do professor Airoso Antônio Stanislau, mestre no Jaraguá 84, Jaraguá 99, região do Garibaldi. E ele vai relatar para nós o início de quando ele veio para Jaraguá do Sul, visto que ele morava fora da cidade, tá? E veio para cá jogar futebol em algum dos clubes da cidade. Com a palavra, Airoso. A nossa família era jaraguense, né, do Garibaldi, mas o pai, em função de trabalho, se transferiu para Rio do Sul, então a gente passou assim, viveu a infância toda em Rio do Sul. Em Rio do Sul tinha o Juventus Atlético Clube lá, né, time profissional. Eu comecei na categoria de júniores e tal, fui me desenvolvendo dentro do clube. E depois, em 70, prestei serviço militar no Rio de Janeiro. Quando eu retornei do Rio, eu voltei para a equipe lá. Nesse ínterim, estava sendo formado o Juventus aqui em Jaraguá do Sul. Aí, um intermediário, alguém negociou conosco lá em Rio do Sul, então o Arno Vale acompanhou o Renato, que era um jogador que era natural de Birama, lá de Presidente Getúlio. Ele também, que era goleiro, depois foi até por jogar no Joinville. Né? Então nós três viemos para Jaraguá do Sul, para a equipe do Juventus aqui. Na época que o futebol não era profissional, era semi-profissional, então você ganhava uma parte do clube e a outra você era padrinhado por empresas, né? A empresa padrinhava, então eu no caso fui para a Coba, né? E assim a gente se distribuía, fazia meio expediente de trabalho e meio de treinamento, né? Para o clube. Depois a gente acabou indo para Baipendi, que era um rival na época, né, do Juventus aqui, né? Onde o clima, assim, o ambiente era bem melhor, né, em termos de amizade, né, E na sequência passei a jogar no Estrela, 3 anos, fui campeão norte-catarinense aqui, né, várias vezes campeão regional aqui pelo Estrela, né. Joguei em Rio dos Cedros, no Cruzeiro de Rio dos Cedros também, né. E depois a gente passou para a fase, assim, amadora, né, até as peladinhas lá e cá e tal, né. Essa é praticamente a história, assim, dentro do futebol, né. Isso. Em relação à sua passagem pelo Juventus, foi então nos anos 70? Foi ali pelos anos 70, 72, eu acredito, 71, 72, por aí, que daí até que eu me lembro na época o presidente era um Emendef, né, do posto ali, não me fale o primeiro nome, mas ele é que arrumou o serviço no Cobo e tal, né. Vitor Bernardo Emender. Provavelmente era esse, é o Vitor, né, justamente, né. Ele era presidente do Juventus, ou alguém dentro da diretoria lá, né, que cuidava dessa parte aí, né. E no Coba você trabalhava no horário normal, então? Trabalhava no normal, mas só meio expediente. Meio expediente, mas você trabalhava na empresa, né? E outro meio expediente você daí, então ia lá para o estádio do Juventus treinar, né? E fazer coletivos, físicas, essas coisas assim, né? Certo. Muito bem. E depois do Juventus você foi para o Baipendi? Para o Baipendi. Ficou quanto tempo lá? Eu fiquei anos lá. O Baipendi era assim, era meio amador, sabe? Mas o ambiente de trabalho, todos os colegas assim, de futebol, praticamente eles estavam lá, hoje você conhecer e buscar esse pessoal mais antigo do futebol de Jaraguá do Sul, todos eles estavam no Juventus. Aliás, no Baipendi, né? A maioria estava lá, né? O outro, sim, de destaque que se fez no Juventus, mas a maioria era do Baipendi. O Rubão, o Bugrinho, né? O Tati, sabe? Todo esse pessoal, né? Dalberge, né, enfim, todo esse pessoal, né, que você vê que é boleiro, né, na época boleiro em Jaraguá do Sul, pertencia ao Baipendi. Olha que interessante. E você trabalhava ou só se dedicava daí ao futebol no Baipendi? Não, aí eu trabalhava, porque assim eu fiz um progresso profissional. Eu quando entrei no Coba lá, eu fazia bobina manualmente, sabe, contando desfilas para fazer bobina de motores, né. E quando eu saí do clube, eu estava no planejamento e controle de produção. Quer dizer, eu fiz uma evolução muito grande dentro da empresa, então eu tinha, né, passei a priorizar o serviço, né, o emprego que me dava mais, né, em termos de renda, né. Isso. Então o futebol assim ficava como uma diversão e o bicho, né, o famoso bicho, ganhava o bicho e tal, né, isso era uma festa assim, né. Exato. Certo. E daí pintou o convite para o Juventus? Não, daí eu saí para o Estrela de Nereu, O Estrela de Nereu, daí o
Renato Dematê, Certo. me levou para o Estrela de Nereu e lá eu permaneci um bom tempo. Inclusive, muitos desses jogadores do Baipindi também, né, passaram pelo Estrela de Nereu, porque ele teve uma época que ele foi a melhor equipe aqui do norte do estado, né, inclusive, né, disputava com São Bento, Joinville, né, Mafra, né, e foi vencedora, né, teve uma boa equipe, o Estrela da Minha Alma, que se chamava Estrela da Minha Alma. Por que Estrela da Minha Alma? É porque cada torcida tinha um torcedor lá, que era o pai do Nick, você chegou, Sim. o Nick lá, né, ele... Então ele sempre gritava, qualquer lance, coisa, Estrela da Minha Alma, Estrela da Minha Alma, Estrela da Minha Alma. Então aqui ficou aquilo lá, né, Estrela da Minha Alma, a marca registrada, assim, né, quando falava da estrela, você se referia sempre à Estrela da Minha Alma. E aí você continuava trabalhando no Coba? Sim, daí o esporte era assim só, daí no Estrela de Nereu era só para assim, prática esportiva final de semana, não tinha treinamento, nada disso, né, porque não tinha amador, né. Certo. Né? E de lá, depois eu permaneci uns 3 anos lá. E depois eu e o Bugrinho, né, que era também, né, que jogávamos lá, nós fomos para o Cruzeiro de Rio do Cedro, que daí já disputava a liga ali por Blumenau, né, aquela região do Vale do Itajaí ali, né. Qual é o nome do bugrinho? Bugrinho era... Não tem problema. E como era jogar no Cruzeiro de Rio dos Cedros? O futebol era muito violento lá, sabe? Muita rivalidade em torcida, tinha dois times em Rio do Cedro lá e todo jogo era briga e deslocamento a gente fazia de ônibus, né? Pegava o ônibus aqui em Jaraguá e até o trevo de Rio dos Cedros e Timbó, de lá o pessoal vinha pegar, às vezes não vinha na hora, a gente ficava lá esperando, então a gente acabou desistindo por causa da questão de, né? E depois a gente, digamos, jogou uns times assim, amadores da região, né? Joguei no Nacional ali do Alto da Serra, né? Pomerode ali. Ah, né? você jogou no Nacional? Nacional também, joguei lá. Um bom tempo ali, né? Anos 80, né? Isso. Depois o outro forte, assim, em termos de esporte, foi o futebol de salão, né? Futsal da época também, jogava quando eu trabalhei na Seara aqui no Rio da Luz, né? Aquele time que tinha Laranjinha e aquelas coisas, a gente foi campeão também citadino, né? De futebol de salão e tal, né? Quem é o Laranjinho? O nome dele, lembra-se? Ele é assim que era do oeste do estado, o nome dele eu não me lembro, assim, o nome dele. Mas a gente andava por Laranjinha, tinha o Renato, que era o goleiro, né? E esse futsal você jogava onde? Nós jogávamos aqui na cidade, né? Disputávamos aqui pela cidade, né? No regional aqui, fomos campeões várias vezes, entre empresas, aquelas Olimpíadas, né? E coisa, né? E depois torneio citadino, né? Era um time respeitado, né? Tinha o Neco Ziverto, me lembro. Agora assim, foge na hora, no momento assim. Certo. E aí você casou aqui em Jaraguá do Sul? Casei em Jaraguá do Sul. O nome da esposa? Terezinha Melo Moura. Certo. Ela é originada de São Francisco, né? Aí a gente se conheceu no Coba, né? Trabalho em empresa, fez muito casamento, né? Que isso é sabido, né? Temos 3 filhos, né? Isso. Casou em que dia, mês e ano? No dia do meu aniversário, 4 de maio. 4 de maio de 74. Olha só. 74. No dia do aniversário. E você nasceu em que ano? 4 de maio de 51. 51. 51. A cidade? Aqui em Jaraguá do Sul. E foram morar com quantos anos para Rio do Sul? Na época eu tinha 6 anos. Então nós fomos em 56, 57 para Rio do Sul, né? 57, 56 por aí. E o pai foi transferido pela escola? Foi. O pai foi transferido a Rio do Sul por questão de trabalho, né? Como ele saía aqui da fábrica de Jaraguá do Sul, distribuir para todas as cidades do estado, aí, Lages, Campos Novos, Curitibanos, né? Então adquiriram esse depósito em Rio do Sul, que era do Otto Ern, que tinha já distribuidor de bebidas lá, né? E aí a Maxilon fez um entreposto lá de distribuição, né? Para todo o Alto Vale do Itajaí, né? Desde Tupuranga, Taió, né? E Serra Acima lá, né? A partir de Rio do Sul, e o pai era um motorista vendedor, né? Certo. Vendedor, assim.
vendia mercadoria, emitia nota fiscal, né? Fazia relatórios diários, a gente acompanhava, contava dinheiro, essas coisas, tudo que ele trazia, né? Do dia de trabalho, né? A gente sempre estava participando disso aí, né? Tá certo. Muito obrigado. Oh, de nada.